Conhecendo São José, podcast com o padre Vandemir Josué Meister, assessor nacional do Terço dos Homens Mãe Rainha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Maria e São José. Hoje nós queremos falar neste podcast sobre o vinho da adega de São José. Quando nós pensamos em adega, a gente imagina um espaço elegante, chique, com garrafas caras de vinho. Não, a adega é aquele espaço onde se coloca ou se colocava antigamente para guardar o vinho, porque o vinho necessita também do espaço sem muita mudança da temperatura. Então era cavado na terra um buraco e aí eram depositados os cântaros bem fechado para a manutenção do vinho. Segundo a história do povo de Israel, Noé, aquele que construiu a arca, ele foi a primeira pessoa a cultivar uma parreira depois do dilúvio. O que quer dizer com isso? De que a parreira fazia parte da história do povo de Israel. Todo o povo judeu, ele queria ter a sua própria vinha. Ela era plantada normalmente na frente da casa e tinha uma treliça por onde se esparramava a vinha e servia também como sombra nos dias de calor intenso na região da Palestina. É possível também nós imaginarmos que São José tenha seguido os mesmos costumes de ter uma pequena vinha. Se era na frente da casa, no lado, atrás ou outro espaço, nós não podemos afirmar esta realidade. Essa região da Palestina, Nazaré, é uma região muito propícia para a produção de vinhos em função da boa terra. É uma terra arenosa com pedras e isso ajuda na conservação da cepa da vinha, A plantação que nós imaginamos de uma vinha, não podemos imaginar algo grande. Isso poderia ser no espaço de 5 ou 10 metros quadrados, já era suficiente para um proprietário ter a sua vinha. Ter a sua própria vinha fazia parte da vida estabelecida e enraizada numa determinada localidade. O que queria dizer isso é que a pessoa já vivia há anos nesse local. Na época de Moisés, algo muito interessante, alguns séculos antes de São José, Moisés mandou seus espiões a Canaã para eles pegarem mudas de vinho para trazer para o povo de Israel. Isso nós encontramos em Números 13, 21. Diz o seguinte: subiram, pois, e exploraram a terra, desde o deserto de Sim até Rob, a entrada de Emat. Chegaram ao vale de Escol, onde cortaram um ramo com um cacho de uvas, e 2 homens o carregavam numa vara. Levaram também romãs e figo. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho que os israelitas haviam cortado. A gente, quando imagina cacho, a gente imagina um cachinho. Não, eles carregaram numa vara, o que quer dizer que eles colocaram vários mudas ali e levaram para a terra de Israel. Nós vemos nessa passagem como eles faziam o intercâmbio de vinhas, A sua maneira não tão eclética e sim simplesmente indo na vinha do outro, se apossando de parreiras de outra variedade, Para nós imaginarmos que não somos muito adeptos dessa cultura do vinho. Hoje, no século XXI, nós temos mais de 2.000 espécies de vinhas, que é uma enxertada da outra. E uma particularidade bastante interessante da época bíblica, nós vemos em Isaías, onde ele também descreve poeticamente essa relação do homem com a vinha. Isaías capítulo 5, versículo 1, 2. Ele diz o seguinte: o meu amado tem uma vinha no outeiro, fértil, e a cercou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vidas. Edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. Então aqui nós percebemos, ele já descreve em pequenas frases que a vinha ela era cercada. Como era cercada essa vinha? Normalmente se colocava espinheiras para proteger contra os animais, e quando tinha uma vinha do lado da outra,
eles faziam um risco na terra com um tipo de um arado e demarcavam com pedras. Mas normalmente as vinhas, na parte mais externa, tinham essas cercas de espinheiras em função das ovelhas e pequenos animais que poderiam danificar a cepa. E também nas grandes vinhas tem a famosa torre, que é a torre de vigia, mas isso aqui já nas pequenas famílias já não existia. Algo muito interessante também é das vinhas semi-abandonadas, que também foram criticados na Sagrada Escritura. Em Provérbios, no capítulo 24, 30, comenta o seguinte: passei perto do campo de um preguiçoso, da vinha de um homem sem juízo. Por toda parte havia crescido mato, o terreno estava coberto de espinhos e o muro de pedras tinha caído. Aí nós vemos uma crítica àquelas pessoas que não cuidavam esse patrimônio que fazia parte da história do povo de Israel, que era a vinha. E outra particularidade bastante interessante na época do povo israelita, também na época de São José, eram que as pessoas poderiam invadir a vinha e roubar uva. No entanto, a lei permitia que as uvas fossem apanhadas desde que o indivíduo não as levasse no recipiente. O que quer dizer que a pessoa poderia entrar numa vinha, comer uvas, mas não poderia levar junto num recipiente. E isso estava permitido. E por isso que existia também algumas orientações aos colheitadores das uvas, que deixassem alguns racimos nas plantações. No livro de Levítico, nós temos no capítulo 19, 9, que diz o seguinte: quando fizerdes a colheita de vossa terra, não ceifareis até os limites do terreno, nem recolhereis as espigas que ficaram. Em tua vinha não colherás os cachos que ficaram, nem apanharás os frutos caídos. Tu os deixarás para o pobre e o estrangeiro. Muito bonita essa passagem sobre a vinha, citado nas Sagradas Escrituras, que permitia as pessoas que estavam a caminho entrar na vinha, comer a uva e seguir o seu caminho. Então nós percebemos aqui essa riqueza que tem na Bíblia também referente ao vinho, às parreiras, porque ela faz parte integrante da vida do povo de Israel. Aí nós imaginamos que a Sagrada Família também tinha contato com essa realidade. Agora, afirmar que eles tinham uma grande vinha ou uma pequena, isso é impossível da gente afirmar sobre os relatos bíblicos. Mas o povo de Israel ou os vizinhos de São José tinham essas parreiras, e que o vinho fazia parte da vida e da mesa da Sagrada Família. Isso nós podemos afirmar que sim, porque fazia parte de todas as famílias o vinho. Se era o vinho bom ou vinho ruim, nós vamos saber nas bodas de Caná que Jesus multiplicou a água no melhor vinho, que surpreendeu até o dono da festa, até o noivo. Então vamos pedir essa intercessão de São José que nos abençoe o nosso trabalho, abençoe aquelas coisas que nós produzimos e que Deus também sempre nos dê abundância do produto da nossa terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado.